Episódio 141. Tecnologia afetiva em contexto. O futuro do espetáculo. Como evitar o burnout? Quando a velocidade da inovação começa a consumir a profundidade humana. A gente inicia esse conteúdo direcionado aqui para o Substack. Inclusive, se você não conhece, você pode se inscrever de forma gratuita. É só colocar não obrigado quando abrir a página principal, porque ele vai direcionar vocês ao plano pago, a não ser que você seja herdeiro ou herdeira e queira ajudar meu trabalho, vai ser ótimo, mas também tem outras vias. Tudo descentralizado, né? De preferência. A gente vai aqui analisar a imagem. A imagem, meus caros ouvintes, observadores e telespectadores da www Society, ela é uma construção de coparticipação ali entre eu e a IA, da perspectiva de quem fala. Foi um trabalho de esforço manual, foi um entalhe. Exatamente, como assim? Um entalhe de coworking, de IA com pessoa? Calma aí, Mariela, explica isso direito, eu vou explicar. Vocês estão muito afobados, apressadinhos, querem chegar, apertar o play, já saber de tudo. Calma aí. Vocês não vão me scrollar aqui, não. Não. Se você está ouvindo, é porque você já tem um tipo de curiosidade que se diferencia daqueles consumidores que só estão scrollando e apertando tap tap, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. A obra, ela retrata um povo do Nordeste do Brasil. São o ICP aqui do que eu diria do nosso contexto social, né? A força motora, né, meus caros? E eles estão assim numa passeata, brigando pelos seus direitos de serem úteis no contexto da Web3. Ah, como assim, Marília? Isso aí é viagem, a gente nem tá aí, a gente tá aqui. A gente já falou sobre capitalismo agêntico, a gente já falou sobre economia da atenção, economia da experiência. Então, se você tá comigo, você tá aqui. E esse é o tempo. Sua vida, seu play. A IA não pode tirar nosso trabalho, nosso futuro importa, os trabalhadores dizem. Menos automação, mais empregos para as pessoas. Entendeu? Não somos descartáveis, somos trabalhadores não dados. Nosso trabalho move o mundo, respeita quem faz acontecer. Então tem aquela galera assim, que é o cargo forte do Brasil, né? Falando sobre dados, tecnologia. Isso é um pouco idílico, né? Mas é o contexto daqui, da coparticipação do coworking. E vamos seguir aqui pro texto. Aqui esse texto, ele trata de uma experiência, né? Num Paço Imperial, ali no Remestre Rio, que foi um evento cultural aqui na cidade. E esse evento cultural foi interessante, porque eu cruzei com muitas pessoas, inclusive atuei de forma performática. É, mas isso vai ficar para depois. A gente vai falar sobre duas pessoas que eu conheci através desse evento, que foram ali, João e Batman. Trabalham no setor cultural, né? Produção artística. Mas minha parte como analista de tecnologia de sistemas, ela foi muito mais aguçada para os apetrechos técnicos e para as informações voltadas assim para a parte de tecnologias e stacks ali que eles utilizavam para fazer o trabalho. Então, assim, conheci o trabalho do Batman, que foi o que mais me aguçou assim as questões de como fazer o sensorial se manifestar através dos mecanismos, né? Então ele utilizava sensores e tem hardwares para perceber o espaço, e também utilizava a perspectiva de Rembrandt no show de Marisa Monte e outros artistas nacionais para trazer o telespectador para a arena, para trazer aquela presença marcante. Inclusive, a gente trocou um papo. Depois ele leu o meu QR Code junto com o João também, que foram direcionados aí ao meu Substack. Então, fiquem à vontade aqui, podem me mandar uma carta, eu adoro ler cartas. Bom, essa palestra sobre arte, tecnologia, futuro, os dois artistas que conduziram aquele espaço
e trouxeram algo que raramente aparece nesse tipo de evento: honestidade sobre o custo humano da inovação. Talvez tenha sido exatamente isso que mais ficou reverberando dentro de mim, sabe? Depois daquela experiência. Hoje, grande parte das produções culturais e das artes imersivas parecem operar numa lógica de excesso. Excesso de estímulo, excesso de imagem, excesso de impacto, excesso de processamento. Ufa, tudo precisa ser grandioso, tudo precisa ser imersivo, tudo precisa ser instagramável, tudo precisa parecer futurista. Mas existe uma consequência silenciosa nisso: o esgotamento pelo espetáculo, ou o conhecido queima tudo, burnout. A tecnologia começou a acelerar não apenas a produção cultural, mas também a expectativa sobre aquilo que precisa impressionar constantemente. A quantidade de entregas, os KPIs, as métricas, a performance do indivíduo não era para ser algo de entretenimento. A cultura não era para ser algo que desloca o indivíduo da robotização, da automação, da linearidade, aquele momento de escape, era. Mas até para quem se propõe fazer uma curadoria ou desenvolvimento de uma cenografia ou trabalhar com os efeitos especiais, está ali se esgotando de certa forma. Porque você às vezes aceita um trabalho que você não tem tempo para estudar, você é utilizado às vezes como uma, uma massa de farinha de trigo que está sendo modelada conforme o comando, pelo dinheiro, a grande parte das vezes. E isso afeta diretamente a parte lúdica da coisa, né? A parte inovadora. É... Toda essa aceleração que está migrando para a área da produção cultural fala também sobre aquilo que precisa impressionar, né? Curioso é que dentro daquele contexto os artistas presentes pareciam muito conscientes. João contrapôs essa lógica dizendo que para o futuro não se transformar nesse estado permanente de saturação, seria necessário manter uma presença ativa diante da tecnologia. Presença ativa. Essa frase ficou ecoando dentro de mim porque ela desloca completamente a posição do ser humano diante da máquina. Não basta consumir tecnologia. Não basta reproduzir tendências. Não basta operar ferramentas. Presença ativa não é desligar a tecnologia. É não deixar que ela pense por você enquanto você executa. É a diferença entre operar uma ferramenta e habitar um processo. Esse trecho do texto ele fala diretamente comigo, né? Que utilizo demasiadamente inteligência artificial para produzir conteúdos em coworking, com participação, sempre no processo de depuração, refinamento mútuo, né? Mas a velocidade com que as pessoas se propõem a desenvolver algo, ela é contraproducente nesse sentido, porque as métricas da sociedade da atenção, elas exigem que você tenha um padrão, você tenha um viés, que você tenha que você performe de determinado jeito para conseguir resultados maiores. Mas os resultados maiores muitas vezes não são quantitativos. Quantitative easy. Eles não são quantitativos. Eles são qualitativos. E muitas pessoas, eu costumo dizer que eu acredito muito nos olhos que brilham. Eu vejo verdade. E às vezes eu sei o que vai dar certo porque os olhos brilham. Eu
tem esse tipo de tato para saber algo que vai dar certo. Então vamos seguindo. Presença ativa não é desligar a tecnologia, meus caros. Vai desligar a tecnologia, vai voltar ao século XVIII? É não deixar que ela pense por você. É a questão da consciência. É preciso existir criticamente dentro desse processo de criação. Batman também trouxe uma reflexão muito forte sobre isso. Ele comentou que existirão cada vez mais dois tipos de pessoas neste novo cenário tecnológico. As primeiras serão aquelas fascinadas pelo excesso. Pessoas que utilizarão tecnologias apenas pela velocidade de processamento e entrega, pela aparência de inovação e pela produção sem aprofundamento. Trabalhos rápidos, sem estudo, sem tempo de maturação, sem impacto. E existirão aquelas que escolherão outro caminho, o da dedicação, do estudo, da imersão. Essas que dedicam seu tempo ao estudo, à imersão, elas vão ter uma constante na sua fórmula base, que vai ser o prazo. O prazo, ele dá a um trabalho as dimensões de início e fim necessárias para o desenvolvimento de algo grande ou insignificante. Veja bem, se você utiliza o primeiro, né, se você se vê mais como aquela pessoa que faz uso da tecnologia para entregar mais rápido, porque a demanda do mercado vai exigir isso de você. Às vezes não é culpa do profissional, pô. Não é culpa de quem está produzindo. É o fluxo. Cara, o fluxo é a automação. A gente está falando de máquinas. Aqui fala uma ser humana, não é uma máquina. E eu acho interessante quando o ser humano fala que é ser humano. Isso é tão, isso é tão nobre e ao mesmo tempo sectário, né, da perspectiva da máquina. Enfim, vamos voltar aqui para o conteúdo. Quando você tem um projeto para entregar, né? Por exemplo, eu estudei quase 4 anos de análise de sistemas. Então a gente viu o ML, requisitos de sistemas, requisitos não funcionais, a modelagem do sistema lá de Gombrich é historiador, foi história da arte. A modelagem de sistema de Humboldt, não, enfim, eu vou botar depois nas referências para vocês que são curiosos. Também fiquem à vontade para comentar. Tem uma analista de sistema, tem até o caderno aqui. Mas eu não vou bagunçar aqui agora, não. Vamos lá, voltando aqui para o texto. O que acontece? Hoje você não utiliza essas habilidades. Que projeto que você vai pegar num contexto social como o nosso, Brasil, que as pessoas estão consumindo quase 9 horas de scroll, de tela. Inclusive na palestra que eu dei lá na FATEC de Petrópolis, FATEC de Petrópolis, e tá no YouTube, se você tiver interesse, eu tô lá falando sobre o meu trabalho, então isso pode gerar um impacto, porque eu também estou trazendo dados para corroborar essa tese de consumo e de perspectiva do protocolo MTA. O protocolo MTA é o protocolo de comunicação da Web 3, desenvolvido por Marília Santos. Então, assim, vale a pena vocês darem uma pesquisada, tá tudo disponível aí no repositório central da mesma, tá? Tudo isso que a gente viu até agora desse evento nos leva a esse momento aqui. Mama, I wanna be. A obra de arte era uma manta com padrões quase peruanos, astecas. E eu gostei, fui tirar uma foto, o celular queria ler o QR Code. Aquilo era uma linguagem para ele. Então eu, da minha perspectiva criativa, printei a tela, pemba. Botei minha assinatura, que o pessoal acha que é mal, mas é mali, porque tem um ponto ali, tem um ponto em cima do L, então
Sempre procure os pontos. Deus está no detalhe, entendeu? Ai, meu pai. No final da palestra, conversei com ele, já falei isso. Ó, vamos para os finais agora. A gente já está chegando em 15 minutos, né? Foi aí que percebi algo importante. Nós, enquanto pessoas que criam, também temos responsabilidade sobre o ritmo que alimentamos. O custo invisível da produção para os usuários. Nós participamos ativamente da construção desse futuro e afetamos a fluidez desse burnout. Eu lembro de um trecho que ele falava, o Batman, além dele ter falado que o nome da mãe dele era o meu, uma pessoa completamente, e como posso dizer, afetiva. Porque até para pegar um trabalho ele não fazia por ele fazia pelos parentes. Essa eu faço pela minha mãe, essa eu faço pelo meu pai. Eu não faço por você, Roberto Carlos, eu faço pela minha mãe. Eu não faço por você, Paulinho da Viola, eu faço pelo meu pai. Eu não faço por você, Marília Santos, eu faço pela minha avó. Achei muito sensitiva. Tudo isso ele falava assim. No final da minha apresentação eu falava que ia tocar um violoncelo pro pessoal não sair de lá e tomar um gadernal. Alguma coisa assim que ele falou. Olha só que interessante. Cara, essa questão de você estar imerso nas consequências daquilo que você produz. Eu penso muito sobre isso. Ainda mais falando sobre uma sociedade que é difícil da pessoa enxergar vivendo aqui nesse contexto, né? Pô, a gente vive numa capital que não é a das piores, né? O Rio de Janeiro está aí bem posicionado no quesito tecnologia, mas a gente está falando de população, tá? E nossa tecnologia, nós somos colônia. Então, assim, é preciso falar dessa decolonização, né? E temos muitas startups, temos muita tecnologia proprietária, mas estamos engatinhando ainda nesse quesito. Então, quando a gente se propõe a desenvolver alguma coisa, a gente tem que levar em conta a consequência de como isso vai afetar ali a fluidez do indivíduo. Quando aceitamos produzir sem pausa, quando naturalizamos o excesso, ou seja, vamos utilizar aquela stack e tal, quando vamos utilizar aquela linguagem, vamos utilizar aquele framework, vamos fazer com aquilo que saiu agora, tá quentinho, ninguém sabe. Não, calma, vai pro papel. Calma, qual é a consequência de você fazer uma parada que nem você vai saber o que você fez? Você documentou? Você criou a base sólida do que você desenvolveu? E eu falo isso de um ponto de vista assim, um pouco arriscado, tá? Porque eu gosto de usar as ferramentas também para entender, mas em tudo que eu me proponho a fazer tem um certo nível de profundidade. Eu já fui até chamada de burocrática por isso. Mas eu nunca esqueci onde eu deixo o pau. Nunca esqueci. Ontem, caminhando pelo Paço Imperial, havia algo muito particular em observar tudo aquilo ao mesmo tempo. Obras de arte, o vigia, o segurança do museu. Todos nós, de alguma forma, negociando com o mesmo processo. E tive a sensação de que ainda existe uma possibilidade de resistência, mas ela exige escolha. Escolher estudar. Escolher desacelerar. Escolher compreender antes de reproduzir. Escolher profundidade antes de espetáculo. Escolher presença antes de performance. Porque o futuro não será definido apenas pelas máquinas que construímos, mas pela forma como decidimos
permanecer humanos diante delas. Esse tipo de reflexão ressoa com o que você vive no seu trabalho ou na sua criação? O protocolo MTA, Tecnologia Afetiva em Contexto, exige exatamente para isso. Cada episódio é um registro de processo, não de resposta pronta. Você encontra o arquivo completo, as curadorias e os textos no Substack Tecnologia Afetiva em Contexto. O link está na descrição. A assinatura é gratuita. É um gesto de escolher profundidade antes do espetáculo. Eu sou Marília Santos. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau!